colocar aqui algumas falas do Cláudio Castro, né? Porque o Cláudio Castro, desde ontem, ele tá sentindo. Vamos usar um termo aqui popular, mas ele tá sentindo, ele está se achando o maioral, porque ele vinha fazendo um governo bem apagado, o nome dele nunca era cotado para disputar a presidência, a despeito das cotações que fizeram em torno do nome do Caiado, do Zema, do Ratinho Júnior e do Tarcísio de Freitas. Né? Todas as cotações para a disputa presidencial no ano que vem orbitavam nesses nomes. Até o do Zema, por incrível que pareça, e o do Cláudio Castro não aparecia. Não só porque o governo dele é frágil, mas porque também é uma figura muito complicada de se lidar no marketing político. Queira ou não, e aí não dá para tapar o sol com a peneira, né? Você precisa ser minimamente bonito, e ele não é, parece um dedão com barba. Você precisa falar minimamente bem, e ele não fala, ele é gago. Desculpa, eu sei que isso é uma deficiência da fala, mas para o marketing político é um problema a se trabalhar. E ele não tem nenhum carisma. Só que, a partir do momento em que essa operação ganha atração e ganha apoio nas redes, muita gente começou a cogitar Cláudio Castro presidente em 2026. Claro que eu tô falando daquela virjaiada que é fã de Brasil em Fúria, Brasil Paralelo, MBL, essas pessoas que não podem ver, né, um tipo de ação como essa, que já começam a ter um priapismo. Então, o Cláudio Castro ganhou uma certa moral de ontem para hoje e está surfando nessa onda de uma maneira, inclusive, Calejão, que está de volta aqui, bastante nefasta, né? Ele tem se colocado como uma pessoa que está em posição de poder escolher o que faz ou o que não faz, de mentir, inclusive, sobre a atuação do governo federal, que ele fez no primeiro momento ontem, e agora ele vem com essa daqui, ó. Se liga e vê se tem cabimento. Falas do que aconteceu de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. Calejão falou que não vai deixar que isso seja politizado, mas quem foi o primeiro a politizar esse assunto ainda na tarde de ontem, logo depois do início da mega operação que envolveu 2.500 homens das polícias militares e civil? Hã? Quem é que foi o primeiro? Me diga. Foi o próprio Cláudio Castro, que criou uma narrativa de que o governo federal teria negado apoio a ele quando ele pediu blindados, porque o Lula não queria GLO por conta do 8 de janeiro. Criou uma fanfic ali, né? Totalmente. E assim, você vê o nível da preocupação do cara. Ah, eu não vou entrar em disputa política. Ok, governador, veja. Já entrou. A questão é que ele já entrou. E o senhor deflagrou uma operação complicadíssima, tá? Que todo mundo sabe, Helder, que é um vespeiro cabuloso. Ninguém nega isso. Só para começar por aqui. Ninguém nega a necessidade de se fazer um enfrentamento
às facções, ao crime organizado. Agora, quer trabalhar esse tema num nível sério, precisa pegar o fluxo financeiro. Precisa fazer mais operação na Faria Lima. Precisa investigar mais o que o Mauro Matozinho denunciou em termos de como lideranças partidárias e senadores da República estão envolvidos diretamente com o crime organizado, meu mano. Agora, se começar a mexer aí, Helder, aí vai contrariar o interesse de muita gente muito poderosa. O crime organizado precisa ser combatido, mas o crime organizado se encontra no Congresso Nacional em Brasília, se encontra na Faria Lima, se encontra, ou no mínimo contando com a leniência de uma camada gigante do mercado financeiro, porque senão e a leniência não também tinha como de operar. vários pastores. Mas assim, E da vai polícia longe, militar, né? vai longe, exata, pega o tecido social inteiro. Então o que me irrita é querer empilhar corpo, tá? Que a gente sabe invariavelmente corpos pretos e pardos, para utilizar isso com um populismo penal extremamente eleitoreiro e depois fazer esse tipo de fala cretina, dizendo que eu não vou aceitar nenhum tipo de confronto de lideranças políticas, não sei. Meu caro, o senhor acabou de conduzir a maior chacina da história da nação. Então você imagina ser responsável por isso. Imagina o peso disso, Helder. O cara acabou de ser responsável pela maior chacina da história, sem aliar porra nenhuma com ninguém, organizando uma chacina para criar um artifício político. Você pode imaginar o peso disso. Você vê que ele tá tenso, né, mano? Você vê que ele tá tenso pra caralho. Ele é meio assim já, né? Ele é meio gago, mas ele tá gaguejando mais Sim. do que o normal e você vê que ele tá, de fato, sentindo o peso do momento, porque no limite, Helder, a depender... eu não acho que vai acontecer, não é isso que eu tô te dizendo, mas o Castro precisaria ser responsabilizado por essas mortes. Ele precisaria pagar. Ele não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai A gente já acontecer. sabe que não vai acontecer porque tem método. Há décadas fazem isso no Rio de Janeiro e nunca dá nada para ninguém. Não, nunca deu nada para nenhum governador. E tem outra coisa também aí, analisando a tentativa de abordar essa situação de maneiras distintas a depender do resultado da operação. Primeiro, ele joga no ar que o governo federal era o culpado porque não mandou blindados e não mandou o exército. Só que, como isso foi desmascarado e a opinião pública comprou a ideia da ação, ele abandonou esse discurso e começou a exaltar o próprio sucesso. Você percebeu que ele muda de rumo no meio? E tem outra coisa também, viu, Calejão? Tem outra coisa. Quando você desestabiliza um complexo como o da Penha, o do Alemão, morrem 100 na mata, outros tantos fogem. O que acontece quando você desestabiliza o Comando Vermelho ali? O terceiro comando puro começa a ficar de olho na área. Lembrando que o Complexo de Israel, que é parte aí do terceiro comando puro, tem alguns corres aí de gente que gosta muito do Cláudio Castro. Então, tudo é suspeito, cara, numa ação como essa. Tudo leva a crer que você tem que ficar, no mínimo, com uma pulguinha atrás da orelha, tá? No mínimo, com uma pulguinha atrás da orelha dos objetivos para essa mega operação. Uma mega operação que vem depois daquela gafe do Lula terrível, vem depois daquela fala do Flávio Bolsonaro sobre jogar bomba, sei lá o quê, um ataque bombardear na Baía de Guanabara, Vem depois do Alan dos Santos falando que só o Bolsonaro daria jeito, sendo que ele foi presidente 4 anos, não deu jeito nenhum, não diminuiu em nada, tá? O poder das facções criminosas. Então é de se estranhar, né? Uma operação como essa, no mínimo, leva a gente a se estranhar a abordagem. E agora a gente tem aí um fato novo para tentativa de desestabilização do governo federal. Em paralelo, vai ter esse encontro dos governos estaduais, que é uma tentativa clara
de criar um tensionamento entre os estados e o governo federal, algo que já foi tentado em outros momentos, como daquela vez, a gente vai esquecendo as coisas, né? Mas como daquela vez em que os governadores dos estados do sul, do sudeste e alguns do centro-oeste se reuniram para criar uma federação de não sei o quê, tá ligado? Tudo isso daí tem um objetivo simples, que é abalar o governo federal, que é se colocar de maneira independente diante da nossa unidade federativa. Davi Pereira, Helder, e o Rodrigo Pimentel, que virou entrevistado geral da República? Quando vão perguntar para ele, porque os líderes matadores da milícia são ex-BOP, o cara que escreveu um livro confessando crimes de Estado, bizarro. Cara, cansei de ver a cara do Rodrigo Pimentel hoje, mano, tá? Deu... não pode ser a fonte única de todos os canais. Alexandre Ferreira, a ideia é indiretamente enfraquecer o governo Lula, usar algo sério para fragilizar o grupo político, isso tem método e agenda, eu também acho. Will Machado, ontem eu ouvi, tinham que fazer o mesmo lá em Gaza. Você vai ouvir muitos absurdos nos próximos dias. Eu hoje fui com o fone de ouvido estourando para academia, tá ligado? Colocar assim, comprometer mesmo minha audição, foda-se. Coloquei um Motorhead lá, altão, e fui malhar, cara. Porque eu não queria ouvir papinho, entendeu? Papinho paralelo, porque hoje é pintar. Hoje era um dia que é pintar uns papinhos paralelo meio irritante. Raimundo Lousada Júnior. Calejão, a NEC é igual o método aplicado em Gaza, Ucrânia, Líbano e Síria. Votando em gente punitivista, chegaremos mais rápido aos escombros? Não tenho a menor dúvida, Helder. E é óbvio que cada um desses locais citados possui as suas peculiaridades, possui as suas questões específicas. Agora, num país que mata, e a gente mata e morre, porque era isso que eu estava te dizendo quando eu dizia que somos todos irmãos, independentemente do tteu crime ou o que quer que seja. E eu sei que isso é um papo que tem muito, que incomoda muita gente, mas é como eu sinto as coisas, então foda-se. Mas, mano, 45 mil pessoas, houve picos, Helder, 60 mil pessoas. Então, esse é não é a minha opinião, é um número entre 2011, eu tenho dado de cabeça porque eu fiz um artigo com o Fabrício, que assiste a Galãs aqui, talvez ele até esteja assistindo, e eu lembro para uma universidade gringa sofisticada dessa, aí eu não lembro o nome. O dado é, entre 2011 e 2021, na Síria, Helder, 600 mil homicídios, 600 mil. No Brasil, nessa mesma década, o mesmo número. Então você veja que é uma questão, é de fato um contexto de guerra civil, só que permanente, o pau torando, o chicote estralando o tempo todo. Não é, entendeu? Historicamente, o Estado brasileiro conduz um extermínio. Por isso que não tem nada de novo e por isso que isso é tão eficiente para uma parcela tão expressiva da nossa população. Infelizmente, mano, é doloroso pra caralho isso aí que tá acontecendo. É isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui mais nas mensagens que o pessoal mandou. A Heloísa Donati Simões fala, boa tarde, Galãs, aos 62 anos, estou cansada de ser testemunha ocular da história, principalmente nessa vibe bolsonarenta. Alden Constant Bruno, quem puder, chega no Castro e fala TH Joias. Tava tirando foto com o TH Joias essa semana passada. A Alerj é um covil de representante de bandido. Representante de bandido, tá? Não adianta os caras falarem, mas o pessoal defende bandido, o pessoal acha que o bandido é sempre o coitadinho da história, vítima da sociedade. Tudo bem, você pode debater esse discurso aí, porque eu também acho que é um discurso que desumaniza o humano, tá? Desumaniza o cidadão. O cidadão também, ele pode ser escroto, ele pode ter a escolha errada da vida dele, e ele também tem que assumir os seus BO, tá? Agora, galera, a extrema-direita nem disfarça mais que está envolvida até o pescoço com milícia. O Flávio Bolsonaro elogiava miliciano, homenageava. Condecoraram, empregaram, trabalhando no gabinete dele. Nem disfarce tem. Sabe, gente? Sim, eu sei que é diferente milícia e facção, eu sei, mas é criminoso igual, cara. É bandido igual. E é bandido que tá tocando terror na vida de quem é trabalhador e mora na favela. É isso aí. E esse que é trabalhador e mora na favela se fode. Muito por conta do crime organizado, mas também por conta dessas operações da polícia militar que vão alvejar a casa dele,
que vão meter bala no cachorro dele, que eventualmente vai matar um parente dele, que não tem nada a ver com a história, tá? Ah, mas precisa morrer uns inocentes, porque... Não, galera, calma aí, velho. Calma aí, não precisa morrer inocente nenhum, brother. Não precisa morrer inocente nenhum nessa história, calma. Sabe quem dizia, Helder, isso? Sabe quem fala isso? Sabe quem fala isso? Quem nunca vai sofrer colateralmente o que sofre o trabalhador de favela, né? Charlie Kirk falava isso. O Charlie Kirk falava isso. Não, exatamente. Porque ele não esperava que fosse ele alvo, né? Isso. É o que você tá falando aí. Exatamente. Eu nunca vou tomar um tiro, tá? De uma operação como essa, porque eu não moro na favela. Então, pra mim é fácil dizer, cara, tá ligado? Pra mim é fácil dizer. Falar, não, mas, porra, aí morre alguém, né? Morre eu? Morre minha mulher? Morre meus filhos? Morre meu vizinho? Morre meu cachorro? Tá tudo bem? Não é assim também, né, cara? Né? Ah, o mal faccionado, você tá chorando pelo faccionado? Eu não, cara, tô chorando faccionado nenhum, de forma alguma. Eu acho que a gente precisa, assim, dar uma resposta ao crime organizado, e a resposta não vai vir com flores, tá? A resposta, obviamente, ela vai passar por algum tipo de violência, porque é impossível você lidar com um crime organizado sem que isso passe pela violência, né? É você entrar no mundo do ursinho carinhoso, mas... cara, quem tá insensibilizado a ponto de não entender o quanto aquilo também afeta a comunidade de pessoas trabalhadoras, que são pessoas que estão na maioria, tá, dessa população que mora em favela. A maioria é trabalhador, cara. A maioria desce todo dia para trabalhar, para estudar, para trazer o sustento, o pão, vai com a sua moto, vai a pé, vai com o ônibus lotado, entendeu? E é vítima duas vezes, né? É vítima do Estado, quando o Estado sobe o morro e faz ele ser vítima de uma bala perdida, de uma bala encontrada dentro de casa, e vítima do tráfico também, que coloca barricada, que toca o terror nas ruas, que toca, mano, que faz aquele convite pro teu filho entrar no tráfico, tem tudo isso, bicho. Will, quase dormi na metade do vídeo do Cláudio Castro. Carla Targino, professora do Estado do Rio, os alunos tentam se acostumar à violência constante dentro das favelas, mas não é normal. Os moradores sofrem, são desrespeitados, perdem entes queridos, lutam para fugir do estigma, porque alguns lugares não contratam para trabalhar pelo seu CEP. Então, Alexandre Ferreira, ele é gago ou tá gaguejando? Porque não, ele é gago mesmo. Ele é gago. Mas ele tem a gagueira leve, né, Helder? Tava pior. Isso aí foi o pior que acho que eu já vi, tá, mano? É que também, vamos ser sinceros, você já viu ele falar outras vezes? Já parou pra ver? Tem isso, né? Você chama ele de dedão de barba, cabeça de dedão. Não, ele tá um pouquinho mais. Elton Santana, e esse papo que o governo enviou relatório para os Estados Unidos, o governo do Rio, né? J. Victor, diante da tarcirização do Cláudio Castro. Fabis, boa tarde, Helder, Calejão em chat. Hoje estou completando 37 anos. Parabéns, Fabis. E gostaria de agradecer a vocês pela companhia de quase todos os dias. Marcelo Castro, irmão de Cláudio Castro. 127 fuzis apreendidos em vivendas da Barra, na casa do ex-sogro do filho do Bolsonaro. Nenhum morto, nenhum tiro. Mas precisa, né? Eu não gosto porque vai ficar soando como se eu fosse um cara que gosta de clichês, entendeu? Ah, mas na Faria Lima os caras não fazem isso, em Copacabana, em Moema, no Vivendas da Barra. Não fazem, galera. Não fazem, e vocês sabem, né? É a música Haiti do Caetano Veloso em looping. Você vai botar pra fuder com os pretos ou com os quase preto de tão pobre, mano. É o tempo inteiro isso daí, tá? É o dia da marmota o tempo todo nesse país. Olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. Uma em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa.
Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo, é o primeiro da descrição. Quando você clicar, vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma, não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso. É trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas. Vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o mundo digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. Ah, e olha esse depoimento que apareceu outro dia. Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua audiência e também a sua paciência.